rocha, nada me abalará. Yahvé, diz meu coração. Você pode declarar essa verdade ao Senhor. Não há outro. A minha canção. Yahvé, diz meu coração. Senhor, oh, aleluia. Declaramos essa noite neste lugar que Tu és o Senhor dos nossos corações. Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna. Declaramos, Senhor, nessa noite, neste lugar, que Tu és o motivo pelo qual estamos reunidos aqui. Que Tu és o motivo da nossa canção, da nossa adoração. Obrigado porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento para conhecermos a Ti, para experimentarmos o Teu amor. E pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha remover dos nossos olhos, dos nossos sentimentos, tudo aquilo que colocamos adiante de honrarmos o Senhor, de estarmos na Tua presença por gratidão, pelo que Tu és, pelo que já fizeste por nós. Não nos deixa, Senhor, em nenhum tempo, em nenhum momento, estarmos na Tua presença apenas por interesses, Senhor, particulares, pessoais, transitórios, como prioridade. Mas que seja, Senhor, fluído de dentro de nós, um rio de água viva para a vida eterna, que nos leve a estar na Tua presença por gratidão, por louvor, por reconhecimento de quem Tu és. Que o Senhor verdadeiramente seja o motivo da nossa canção, o motivo da nossa adoração, o motivo de sairmos da nossa casa e estarmos, Senhor, reunidos aqui como congregação. Sabendo que isso, Senhor, sendo a prioridade, os nossos pés estarão firmados na rocha e nada, nenhuma circunstância, nenhum problema, nem do presente, nem do porvir, nem natural, nem espiritual, Senhor, vai nos afastar de Ti, do Teu amor e da Tua presença. Que os Teus princípios, Senhor, sejam restaurados em nossas vidas, que a presença do Teu Espírito Santo seja movida e restaurada em nós, a fim de verdadeiramente podermos fazer desta canção a nossa mais fiel declaração. Tu és, Senhor, o motivo da nossa canção, Tu és o motivo da nossa adoração, Tu és o motivo pelo qual estamos aqui reunidos neste lugar. Por isso declaramos que estamos firmados em uma rocha e nada nos abalará, porque essa rocha é o Senhor. Porque o sentimento do nosso coração hoje neste lugar é Te honrar, é valorizar o Teu amor, aquilo que já fizeste por nós, por tamanha redenção para com as nossas vidas. Oh, Senhor, seja bem-vindo neste lugar. E declaramos, Senhor, que Tu és o motivo da nossa adoração, Tu és o motivo da nossa canção. Aleluia! Aleluia! Meu coração. Você pode declarar isso?
Você pode dizer mais uma vez: tu desde meu coração. Yahvé, tens meu coração. Uou! Yahvé, a minha canção. Aleluia! Nada nos abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Aleluia! Se isso é uma verdade, celebre ao Senhor. Se Ele é o motivo da sua adoração, diga palavras de gratidão a Ele. Te louvamos, adoramos o Teu nome. Tu és o motivo, Senhor, da nossa adoração neste lugar. Shalom, Igreja do Avivamento. Que bom que você veio, que bom que você escolheu a casa do Senhor para estar nessa noite, para adorar, para agradecer, para render tributos ao nosso Deus. Que bom que você veio. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Hoje, querido, eu quero compartilhar, obrigado, uma palavra com vocês que o Senhor esses dias tem ministrado nas nossas vidas, nos nossos corações, de uma forma maravilhosa, e que muito tem falado aos nossos corações. Eu quero falar hoje sobre uma semente para várias colheitas. Qual é o tema? Uma semente para várias colheitas. Existem sementes em que, quando nós plantamos, ela vai dar uma produção só. Ela vai dar uma colheita só. E essa semente eu poderia lhe dar como exemplo as hortaliças. Quando nós plantamos a semente dela, ela vai brotar apenas uma vez, ela vai dar apenas uma colheita. Depois a gente tem que limpar aquele canteiro e lançar de novo outras sementes, porque ela só vai dar uma produção. Existem outras sementes, querido, que quando ela é plantada, ela vai dar várias vezes a mesma produção. Se você plantar uma árvore maior, mais frutífera, como por exemplo de manga ou goiabeira, alguma coisa assim, a mesma árvore, durante várias vezes, vários anos, ela vai conseguir dar a cada tempo, a cada ano ou a cada estação apropriada, uma produção, mas do mesmo fruto. No mundo espiritual também não é muito diferente. Quando nós falamos em semente, pode ser um comportamento, pode ser uma atitude, pode ser uma palavra, uma postura, também é uma semente. E quando nós lançamos algumas dessas ações que nós temos, palavras, seja o que for, a semente, vamos usar o termo semente, ela pode fazer uma produção só. E você vai ter que lançar novas sementes, novas palavras, novas ofertas, novas atitudes para dar outras colheitas. Existem algumas outras também no reino do Espírito que você vai fazer semelhante ao mundo natural. Uma semente, e em cima daquela semente você vai ter durante muito tempo várias colheitas semelhantes àquela colheita. Mas existem sementes no mundo espiritual, algumas, que apenas uma semente no mundo espiritual que você lança, ela pode produzir várias colheitas diferentes. Tá? Vamos comparar com o mundo natural? Se eu planto um caroço de manga, vai nascer uma mangueira e dela só vai produzir manga. Por mais que passe 20 anos produzindo manga, mas todo ano só vai dar manga, manga, manga e manga. No mundo espiritual existem sementes que você pode plantar, que ela pode dar 1, 2, 3, 5, 10, milhares de frutos diferentes com a mesma semente. E hoje eu quero falar de uma que muito a gente precisa lançar todos os dias da nossa vida. Para base com isso, eu quero ler um texto da Palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo de 8 a 10. Depois nós vamos ler mais alguns versículos, mas inicialmente eu preciso ler esses 3 versículos.
Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo de 8 a 10, diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e quando ele vier à nossa casa, poderá ali se retirar. Ok? Essa história nós conhecemos e vamos navegar um pouquinho por ela, sobre esta mulher, que a Bíblia não dá nome para ela, só diz que ela era natural de uma cidade chamada Sunem, por isso algumas vezes nós vamos chamar de sunamita, devido à sua naturalidade daquela cidade. Essa mulher, querido, ela começou a sua trajetória aqui no texto, debaixo de reconhecimento. Debaixo do quê? Que é uma boa semente. Mas reconhecimento é um tipo de semente, você lembra daquela que eu falei, que você lança uma semente e só vai ter uma colheita? Reconhecimento é assim. Cada vez que você reconhece algo diante de Deus, você tem direito a uma colheita. Para você ter outra, você tem que lançar um novo reconhecimento, e assim vai. Então, reconhecimento já é algo bom. Ela não estava errada não, pelo contrário. Ela viu aquele homem passando várias vezes por ali, e ela reconheceu que era um homem de Deus. Se ela tivesse parado só por aí na história dela, estaria bom? Estaria, querido. Ela já receberia muito de Deus. Mas o Deus que eu e você servimos, querido, Ele é um Deus da abundância, amém? Ele sempre tem algo a mais para dar para os seus filhos. Ele sempre tem algo a mais para acrescentar em nossas vidas. Nós precisamos entender e colocar em prática. Então, reconhecer que Eliseu era um santo homem de Deus, já era muito bom. Isso já deu uma recompensa para ela, qual manteve a sua riqueza, protegeu a sua riqueza, multiplicou a sua riqueza. Então, para alguns de nós com uma mente capitalista, diziam, então já era suficiente. A mulher era rica, reconheceu que o cara era profeta, e a riqueza dela cresceu, multiplicou, então está ótimo, pastor, não precisa fazer mais nada. Calma, querida, que nem só de riqueza vive o homem. Tem coisas importantes, além da riqueza, que nós precisamos também. Não que riqueza seja pecado, põe a mão nas minhas palavras. Deus quer que você enriqueça, seja próspero nessa terra, está tudo certo. Agora, quando essa mulher resolveu subir de nível, ela foi acima do reconhecimento. Ela agora não apenas reconhece que Eliseu era um homem de Deus. Ela para e diz assim, olha, voltando um pouco, ao reconhecer que ele era um homem de Deus, ela chamou, constrangeu a entrar na sua casa para comer, fazer uma refeição. E disse para ele, olha, todas as vezes que o senhor passar por aqui, por favor, entre aqui em casa, coma conosco, assente à nossa mesa, porque nós reconhecemos que você é um santo homem de Deus. A mesa daquela mulher sempre foi farta, sempre foi próspera, por causa da semente do reconhecimento. Ela reconhecia, alimentava o profeta, e com isso ela era abençoada. Tudo certo. Mas enquanto aquela mulher permaneceu apenas no nível do reconhecimento, sua semente só trazia um tipo de colheita. Qual? A manutenção da sua riqueza financeira. Ela mantinha o seu padrão financeiro, ela mantinha as suas riquezas, mas isso não tirava ela da sua esterilidade. Não tirava ela de um vazio que ela tinha dentro da sua alma, da esterilidade que lhe impedia de ser mãe, de gerar filhos. Então veja bem, só o fato dela reconhecer Eliseu como homem de Deus não tirou a sua esterilidade. Quantas e quantas vezes o profeta ali passou, ela deu comida, almoço, janta, café e tal, e não saía da sua esterilidade. No dia que ela resolveu aumentar o nível, diga comigo, elevar o nível. Quando ela resolve elevar o nível, sair do reconhecimento para entrar no nível maior, nesse dia ela foi curada da sua esterilidade.
E que nível é esse que tem acima do reconhecimento? Chama-se honra. Como se chama? Honra. Antes de mais nada, essa parte eu ia falar lá no fim da palavra, mas eu vou adiantar para você não perder a sua bênção. Muitas vezes, quando a gente fala sobre honra na igreja, é muito comum as pessoas perderem o que Deus tem para liberar, porque ela logo pensa assim, ela deixa a sua mente fértil para uma semente do inferno que diz assim: o pastor vai pregar sobre honra porque ele quer ser honrado. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Eu vou provar no final dessa palavra que o maior beneficiário da honra não é quem recebe honra, é quem pratica a honra. Quem recebe honra e se receber errado, ainda arranja dor de cabeça. Agora, quando você honra, você está subindo dos mais altos níveis espirituais de recompensa que a Bíblia estabelece. Então o caso aqui, querido, não é eu querer ser honrado, é você aprender a honrar não só a mim, mas muita gente, porque é aí que Deus quer colocar você em patamares tremendos na sua vida. Porque para mim chegar nesses patamares eu tenho que honrar alguém, eu tenho que praticar honra, porque só receber honra, querido, a Bíblia diz que até honra demais quando é dada a alguém é como mel, enjoa. O objetivo aqui não é esse, o objetivo é colocar você num nível tão grande, para que cada semente sua provoque diversas colheitas, diversas recompensas, para que você entenda que há um propósito de Deus mista. Eu reconheço a provisão de Deus na minha vida, eu reconheço que é Deus que tem aberto portas para mim. Amém, querido? Já está muito bom você reconhecer que você depende de Deus, mas reconhecimento é uma semente limitada. Reconhecimento é uma semente limitada. Por isso eu quero te ensinar hoje sobre você lançar sementes de colheitas ilimitadas. Que uma só semente pode produzir várias colheitas diferentes. Aquela mulher, querido, quando ela resolve subir o patamar do reconhecimento para a honra, ela agora conversa com seu marido e diz assim: olha, a gente já tem tratado tão bem esse homem de Deus, mas vamos fazer o seguinte, vamos construir um quarto aqui na parte de cima. E por que a Bíblia dá esses detalhes, querido? Muito simples, para mostrar o tamanho da valorização e da honra. As casas em Israel, normalmente, elas eram feitas, e não era nem coberta, era feita tipo uma laje, mas feita de palha, de barro, justamente para que na época do frio aquecesse, mas que na época do calor não ficasse muito quente, porque é deserto. Quando a pessoa conseguia fazer um andar para cima, um sobrado, quem passava olhava e dizia assim: ó, fulano está rico. Porque era alguém que já tinha um padrão grande e era a melhor parte da casa. Por quê? Porque quando chegava a noite ficava fresco, bom para dormir. Aquela mulher, ela honrou tanto o profeta que ela disse assim: vamos fazer um quarto para nós lá em cima e põe o profeta nesse aqui de baixo. Ela disse: não, vamos fazer um melhor lá em cima para ele. Ela chama o esposo agora, por isso que a Bíblia dá esse detalhe, para fazer um quarto para hospedar o profeta, que seria melhor do que ela tinha dentro da sua casa. Porque ela estava saindo do nível do reconhecimento para o nível da honra. Quando a gente olha na Bíblia e vê que Davi foi um dos homens mais bem-sucedidos, é porque quando ele tinha um palácio para morar, ele disse assim: eu não posso morar numa casa que é melhor do que o templo do meu Senhor. Eu preciso fazer algo maior para Deus, isso é honra. Quando você propõe fazer algo maior para Deus do que para você, isso é honra. Por isso que ele foi tão honrado e até hoje, praticamente, é quase que impossível você passar um ano ouvindo pregação sem ouvir falar de Davi. Voltando a essa mulher, ela chama o marido e diz assim: vamos fazer o melhor quarto na nossa casa. Obra de pedreiro. Não vamos nem nós fazer, vamos chamar um profissional. Vamos trazer para os dias de hoje. Vamos chamar um arquiteto de primeira linha, de primeira qualidade, para ele fazer um negócio assim, top, moderno. O melhor que tiver, os melhores produtos que tiver na praça, para que quando este homem de Deus passe, ele possa comer e descansar. E a Bíblia dá detalhe: mobiliado. Todo mobiliado. Com mesa, com cadeira, com cama, com tudo. Para que ele possa descansar naquele lugar. Quando ela começa, querido, a subir para esse nível de honra,
Porque o que significa honra, pastor? Honra vem de um termo bíblico, grego, que ao pé da letra a pronúncia é time, igual de futebol, time. E se escreve da mesma forma, T-I-M-E, time. Mas na linguagem grega significa valorização, colocar peso no seu valor, apreciar, olhar de forma favorável e com respeito. Isso é honra. O que é o contrário de honra? Desonra. E desonra vem da palavra grega atimia, que é a mesma raiz para as palavras ritmia. Quando a pessoa tem uma ritmia cardíaca, é porque alguma coisa está ruim, alguma coisa está fora do normal, está provocando aquela pessoa algo que pode levá-la até a morte. Porque desonra também leva a caminhos terríveis. Então, a palavra atimia para desonra significa não demonstrar respeito ou valor, tratar como uma forma comum, ordinária e servil. Colocar como aquele nível ali é qualquer coisa. A Bíblia chama de desonra. Agora, a verdadeira honra, ela só nasce, ela só parte de um coração temente a Deus. A honra, ela só é verdadeira quando ela parte de um coração temente a Deus e não de uma mente que busca os seus pessoais interesses. Se aproximar de alguém que merece ser honrado, com estima, pensando qual benefício você vai ter, isso não é honra, isso chama-se interesse. Agora, quando você se aproxima de alguém que é digno de honra, com o propósito apenas de valorizar aquela pessoa, de prestar estima àquela pessoa, assim é honra. Vamos trazer, eu gosto de exemplo do dia a dia para a gente melhor entender. Se a gente pegar a maior autoridade que tem no nosso estado, nosso governador, e você tiver a oportunidade de conhecer, chegar com ele assim, não, eu vou colar nele porque eu vou conseguir tal coisa, eu vou pedir um emprego público, eu vou pedir isso, vou pedir... Não, não é nem para mim, eu vou pedir lá para a minha cidade. Isso não é honra, isso é interesse. Dentro da política, até em alguns casos, é até válido. Honra é diferente, é você chegar e dizer assim, o cara foi eleito porque houve uma permissão divina, e por essa permissão divina, quando eu me aproximar dele, eu vou dizer para ele assim, olha, Deus te abençoe, eu vou orar por você, ministra a bênção de Deus na sua vida, eu estou liberando algo sem pedir nada em troca. Isso é honra. Isso é honra. Vamos voltar para o contexto bíblico. Essa mulher agora, ela resolve honrar, por quê? Porque ela tinha um coração temente a Deus. Então agora era fácil ela produzir esse fator chamado honra. Quando essa mulher subiu para o nível da honra, para o patamar da honra, nós vamos ver, querido, que agora isso começa a incomodar a vida do profeta, e o profeta começa a pensar cada vez que ela diz assim, gente, essa mulher tem nos honrado tanto quando passamos por aqui, que eu preciso fazer alguma coisa por ela. Eu preciso abençoá-la de alguma forma. E a primeira coisa, ele chega com a mulher e diz assim, por acaso, você está precisando que eu fale com o rei, com o comandante do exército, para que alguma coisa seja feita em seu favor? Ela disse, não precisa, está tudo certo, não precisa, porque coração que honra não busca interesses. Mas isso não parou aquela sacudida no coração do profeta, e uma outra oportunidade ele chega e pergunta para o seu servo Geazi, Geazi, o que é que nós vamos fazer para honrar essa mulher também? Ela tem nos honrado tanto, nós precisamos honrá-la também, de alguma forma. Geazi disse, meu senhor, eu tenho observado uma coisa, ela não tem filhos, e o esposo dela já é idoso. Quem sabe é aí que nós podemos abençoar a sua vida. Então aquela mulher, quando ela subiu de nível, para agora, do reconhecimento para a honra, Deus começou a trabalhar num fator que ninguém na terra podia resolver, que era a sua esterilidade. Então, o profeta chega com aquela mulher nos versículos 14 a 17, e diz assim, então disse o profeta, o que há de se fazer por ela? E Geazi respondeu, ora, ela não tem filhos, e o seu marido já é idoso. Disse Eliseu, chamando-a, ela se pôs à porta, e disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a 1 ano,
abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Quando ela sobe de nível, Deus agora usa o profeta para ir lá no maior sentimento que ela tinha um déficit na sua alma, que era a maternidade. E quando ela fala isso, quando o profeta diz: olha, daqui a 1 ano você vai estar com um filho no colo, ela diz assim: pelo amor de Deus, não minta para mim. Eu já tenho sofrido demais com essa esterilidade. O Senhor me dá uma promessa, para me criar uma expectativa e não acontecer, é melhor que o Senhor não fale nada. Profeta, não se preocupe, daqui a 1 ano, eu vou voltar por aqui, você vai estar com a criança no colo. O que aconteceu? 3 meses depois ela engravidou. Quando o profeta volta 1 ano depois, ela está com o bebê no colo. Veja bem, enquanto ela reconheceu que Eliseu era um santo homem de Deus, ela era rica, próspera, mantinha todo o seu padrão. No dia que ela resolveu honrar, Deus foi lá onde tinha o maior déficit de sentimento na alma dela e curou a esterilidade. Muitas vezes, querido, nós temos muitas coisas e tem algumas que parece que se tornam impossível de acontecer em nossas vidas, porque nós precisamos ainda sair do nível do reconhecimento e passarmos para o nível da honra. Veja bem, querido, agora essa mulher lançou uma semente de honra. E o primeiro benefício que ela teve foi exatamente esse: Deus curou a sua esterilidade. Amém? Mas ficou só por aí? Não. Porque eu falei para você que honra é uma semente que provoca diversas colheitas e colheitas diferentes. Então a primeira colheita que ela teve foi a cura da sua esterilidade, a realização do maior sonho que tinha no seu coração. Se há um sonho perdido aí dentro, meu irmão, eu quero te dizer hoje: suba para o nível da honra, que Deus vai buscar lá na profundeza onde tiver esse sonho e vai realizar, porque a Bíblia garante que quando você agrada o Senhor, Ele realiza os desejos do teu coração. Então, é só elevar o nível. Passou-se algum tempo, o menino já deveria ter ali uns 8 anos de idade, foi para o campo trabalhar com o pai, teve uma forte dor de cabeça, o pai mandou os servos levar de volta. Quando chega, a mãe coloca no colo, e quando dá 12:00, a criança falece. E por que a Bíblia dá esse detalhe, 12:00? É só ler o Salmo 91. Que ora sobrevoa a mortandade, um espírito maligno chamado mortandade. Mortandade que assola ao 12:00. 12:00 o menino falece. Quando o menino falece, querido, veja bem, vamos pensar no sentimento daquela mulher. Ela já tinha sofrido tanto por não ter um filho. Quando o profeta disse que ela ia ter, ela disse assim: ó, pelo amor de Deus, não me faça sofrer mais. Veio agora a criança. O sonho já durou 8 anos. A criança falece. Mas aquela mulher, querido, ela tinha uma semente. E essa semente poderia produzir muitos outros resultados. Ela agora pega e ela deposita a amargura do dia mau. Vamos usar o termo altar, coloque entre aspas, que demonstrava sua honra. Ela pegou o menino morto e levou para onde? O quarto do profeta, colocou na cama do profeta, fechou a porta e disse para o marido dela: manda chamar um servo, que eu vou até a montanha onde o profeta está orando, falar com ele. Ela deixou lá. Chegou o dia mau, porque o dia mau ninguém foge dele, querido, todos nós vamos passar pelo dia mau. Mas ela tinha sementes de honra, e quem tem sementes de honra sempre será acolhido por Deus no dia mau. Por que tem muita gente que quando chega o dia mau se desespera, quer se desviar, porque Deus me abandonou, não sei o que mais, porque nunca honrou a Deus. Quem honra a Deus tem uma semente plantada, e o dia mau lhe conforta. Essa semente vai produzir algo dentro do seu coração, que ela nunca vai duvidar do caráter de Deus. Agora, quem nunca honrou a Deus, a primeira coisa que diz: Deus me abandonou, Deus não olha para mim. Isso já começa a revelar algumas coisas para nós. Essa mulher agora, ela coloca o corpo do menino na cama do profeta,
no lugar onde ela escolheu para honrar o profeta. E no capítulo 4, versículo 27 diz assim: contudo, assim que chegou ao monte, diante do homem de Deus, prostrou-se aos seus pés. Geazi, aproximando-se, tentou erguê-la, mas o homem de Deus disse: deixa em paz, porquanto seu coração está muito angustiado, e o Senhor não quis me revelar o motivo dessa terrível aflição. Ela vai agora até o profeta, chega, se joga aos pés do profeta, agarra nos pés dele e começa a chorar, derramar sua alma. Geazi tentando, que era o servo do profeta, ajudá-la, colocar em pé, tirar-lhe dos pés do profeta. O profeta diz assim: deixa ela chorar a amargura dela, deixa ela chorar, porque Deus permitiu alguma coisa que não me falou o que era. Então nós estamos aqui, ela tem semente plantada, agora a gente tem que saber com Deus como é que ela vai colher, o que é que nós precisamos fazer por ela. E ela se lança ali aos pés do profeta. Então, querido, por falta de honra, muitas vezes quando nós chegamos no dia maus, a amargura que acontece no dia mau, quem não tem semente de honra, pega essa amargura e faz o quê? Planta dentro do seu coração. Quem tem semente de honra, pega a sua amargura e coloca nos pés do Senhor. Porque sabe que tudo que você coloca aos pés do Senhor, Ele tem cuidado de você. Mas quando nós não entendemos sobre honra, quando nós não plantamos semente de honra com Deus, nós colocamos uma amargura no coração. E coração amargurado, querido, é destruição total na vida. Há pessoas que querem ter um bom interesse de seguir Jesus, mas fraquejam. Por quê? Porque tem amargura no seu coração. Tem outros que começam alguns projetos com um ímpeto danado. Dias depois já está voltando toda a estaca zero, porque tem amargura no coração. Ele tem um desafio de Deus diante dele. Ele começa a colocar desculpa em todo mundo, defeito em todo mundo, para não cumprir o seu propósito de ser chamado. E a culpa está toda em ter amargura no seu coração. Quem esteve aqui conosco alguns dias atrás, quando nós estivemos na série Travessia, o amigo, o pastor Marcelo, trouxe uma palavra tremenda sobre amargura no coração. É algo tão destrutivo que nós precisamos nos libertar. Aquela mulher, querido, por ter semente de honra, o coração dela estava tão preenchido de honra que não teve lugar para amargura. Ela foi botar lá no pé do profeta. E quando ela chega ali, que ela derrama nos pés do profeta, ela colocou no lugar certo. Quando você tem semente de honra, querido, que o dia mau chegar, você pode derramar todas as suas lágrimas nos pés do Senhor e Ele vai se mover ao teu favor. Essa é uma outra recompensa da honra. Primeiro, Deus tirou a esterilidade. Segundo, quando chegou o dia mau, essa mulher começou a ter um lugar para buscar, um lugar para se confortar, um lugar para não deixar que a raiz de amargura tomasse o seu coração. Mas não parou aí. O profeta agora, ele ouve o que aconteceu, e antes de mais nada, quando soube que o menino estava mal, que o menino tinha morrido, melhor dizendo, ele diz ao seu servo Geazi: Geazi, pega o meu bordão, vai lá e ora pelo menino para ele ressuscitar. Geazi foi lá, correu, colocou o bordão em cima, orou, fez aquele barulho todo, voltou e disse assim: profeta, não deu certo, o menino não ressuscitou. Por que é que ele mandou o profeta? Porque ele queria nos ensinar mais uma lição. Enquanto que a sunamita era uma mulher que honrava, Geazi era um interesseiro que andava do lado do profeta. É só ler o próximo capítulo, capítulo 5, da cura de Naamã. Que Eliseu não quis a riqueza de Naamã, Geazi cortou o caminho, pegou lá na frente, o comandante disse assim: olha, meu servo se arrependeu, dá todo o dinheiro para mim que eu vou levar para ele. Geazi andava com Eliseu, servia Eliseu, mas não honrava Eliseu. Só andava por interesse. Por isso que ele foi lá e não resolveu o problema. Porque Deus não tem compromisso com o interesseiro. Deus tem compromisso com quem lança semente de honra. Ele tinha compromisso com aquela mulher e tinha compromisso com o profeta. Agora o profeta vai até aquela casa. E quando ele chega lá, querido, ele vai justamente no altar de honra, na sua cama. O menino está lá.
E ele agora começa a orar, clamar a Deus, insistente a primeira vez, o menino não retorna à vida, a segunda, e ele foi clamando, orando, pedindo estratégia de Deus, até que Deus deu uma estratégia, ele deitou sobre o corpo do menino. A cena é até complicada, né? Para quem tem a mente de quinta série, é complicado, né? Ele deita de bruço, de frente com o menino, rosto com rosto, nariz com nariz, olho com olho, boca com boca, mão com mão, e agora ele começa a orar, e diz a Bíblia que o calor do corpo dele começa a aquecer o menino, e o menino ressuscita. Veja bem, a mulher lançou uma semente de honra, colheu cura da esterilidade, um lugar para colocar sua angústia, e agora a semente dela produz ressurreição. Querido, se você praticar a honra, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer ressuscitar propósito na sua vida. Deus quer ressuscitar sonhos na sua vida. Há algo dentro de você que Deus quer trazer à vida de novo. Há uma alegria perdida aí dentro que Deus quer fazer saltar para fora. Mas isso vem pela semente chamada honra. Por essa semente que vem. Agora, ela é restituída. E alguém pode dizer assim: glória a Deus, pastor, essa semente de honra já brotou aí tanta coisa. A mulher foi curada da esterilidade, ela tinha agora onde se refugiar no Senhor, o filho ressuscitou, amém. Mas eu falei para você o seguinte, que honra é uma semente que produz diversas colheitas diferentes. Passaram-se mais alguns anos, e essa mulher agora vai colher uma nova semente, uma nova colheita da mesma semente de honra. É só nós caminharmos um pouquinho mais na Bíblia, no capítulo 8 e o versículo 1. Diz assim: falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida. Até então, Eliseu só tinha ressuscitado uma pessoa. Então não pode ser outra mulher. Levanta-te, vai com os teus da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Por causa da mesma semente, essa mulher agora começa a ter uma colheita nova. Qual? Os avisos de Deus antes do problema chegar. Coisa boa, né? Antes do problema chegar, Deus já chega e avisa: olha, te prepara que vai acontecer tal coisa. Já toma uma posição porque tal coisa vai acontecer. Nunca é pego desapercebido. O profeta chega agora com aquela mulher e diz para ela: olha, pega os seus bens, pega a sua riqueza e pode partir para outra terra, porque o povo de Israel pecou contra Deus, Deus chamou a fome contra este lugar. E vão haver 7 anos de fome. Ela pega tudo que tem, parte para a terra dos filisteus, e lá ela vive muito bem com a sua família e o seu filho durante os 7 anos. É mais uma recompensa que nós temos da honra, querido. Quando você começa a colocar essa semente da honra, você passa a ser íntimo de Deus. E Ele passa a contar para você segredos. Aí a gente diz assim: mas por que é que Deus fala com uns e não fala com outros? Por que é que a pessoa diz assim: não, porque Deus falou comigo, Deus me avisou assim, e comigo não fala nada? É a semente, querido. O problema não está em Deus e nem no seu ouvido que não ouviu. Está na semente que não fez o canal de ligação. A semente de honra agora aproxima você de Deus ao ponto dele falar e avisar mistérios a você. Aquilo que ninguém sabe, mas para quem honra o Senhor, ele vai lá e avisa primeiro. Semente da honra. Agora a mulher é avisada. Ela pega toda a sua família, e enquanto a nação de Israel, que tinha desonrado o Senhor por causa da idolatria, passa 7 anos de fome, ela com as suas riquezas está morando lá na terra dos filisteus, comendo muito bem, obrigado. Por quê? Por causa da mesma semente que ela colocou diante de Deus. Diante disso, querida, ela pega a sua riqueza portátil, morou numa terra estranha, de um povo até inimigo. Enquanto Israel estava sendo punido, ela estava sendo suprida nas suas necessidades. Querido, plante semente de honra.
Porque Deus, Ele quer ser íntimo de você, Deus quer se revelar a você, Deus quer falar com você, Deus quer trazer conhecimento de coisas grandes e ocultas, que ninguém sabe. Por isso que Ele diz na sua palavra: clame a mim, e eu vou te responder, e vou te anunciar coisas grandes, que não sabe. Meu querido, pare com esse mito de achar que tem meia dúzia de pessoas escolhidas por Deus, para Deus falar. Ele quer ser íntimo de cada um de nós, querido, mas só tem um caminho: semente de honra. Se tiver semente de honra, querido, antes das coisas acontecer, Deus já vai falar para você. E quando o pessoal começar a correr desesperado por aí, você diz assim: pois é, eu já sabia. Por que não avisou? Porque você não honra Deus. Quem honra Deus avisa primeiro. Agora ela ficou muito bem. Ela já colheu quatro colheitas diferentes da mesma semente, não perca a conta. Foi curada na sua esterilidade, teve um lugar para se refugiar no dia mau, teve a ressurreição do seu filho, e agora a quarta semente, ela começou a colher avisos de segredos que só Deus sabia. Tá bom? Mas eu disse que a honra, ela não tem limites. 7 anos depois, essa mulher volta. E quando ela chegou de volta na sua terra, a lei dizia o quê? A lei de Moisés, sim, aquela que está lá no Pentateuco. Que uma terra, quando abandonada, ela só poderia ser restituída até o 6º ano. No 7º ano, a pessoa não teria mais direito de restituição. Então, aquela mulher havia perdido as suas terras. Perdido. E quando ela volta agora, ela não tinha mais sua terra, porque passou 7 anos fora. Além do que a lei dizia também que alguém na sua terra poderia plantar por 6 anos. No 7º era o ano do descanso da terra. Então, por mais que ela tivesse voltado e a terra ainda fosse dela, ela não ia plantar e não ia poder plantar e nem ia poder colher. Mas como ela já tinha completado 7 anos fora da terra, agora ela não podia plantar, colher e nem tomar a terra de volta. A terra agora tinha voltado para o rei. Era a lei da época. Agora o que é que acontece? Capítulo 8, versículo 3 e 4 diz assim: ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as coisas, as obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida de um morto, quando a mulher cujo filho havia ressuscitado a vida, clamou ao rei pelas suas casas e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher de quem eu estou falando, e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou até agora. Quinta bênção: restituição. Quem honra a Deus nunca fica no prejuízo. Deus sempre trará uma unção de restituição. Uma semente, já temos 5 colheitas. Agora o rei ouve, olha a providência de Deus. O rei chama o Geazi e diz assim: me conte todos os feitos de Eliseu. Com detalhe, o rei da época não era temente a Deus. Era um rei que Eliseu já tinha passado por lá e já tinha descascado com ele, devido aos pecados dele, a idolatria dele. Já tinha até dito para ele: eu não venho mais aqui, enquanto você não se converter. Ele chama Geazi e diz assim: me conta o que é que Eliseu anda fazendo. Diz: Eliseu anda por aí, fazendo tal. Mas e o maior milagre que ele fez? Ele restituiu a vida de um menino. O menino estava morto, ele foi lá, orou, até que o menino ressuscitou. Na hora que ele está contando isso, a mulher entra gritando: rei, por favor, devolva minhas terras, eu preciso, e tal. E quando vem entrando aquele barulho todo, o rei poderia mandar prender, até mandar matar aquela mulher.
Na hora que entra, já diz assim: ela é a mulher do que eu estou falando agora, que o filho foi ressuscitado. E o rei: para tudo, manda ela entrar. Calma, o que a senhora está gritando? Sabe o que é? Não, primeiro me conta essa história aí. Está aqui meu filho, é a prova viva. Eu era estéril, lancei semente de honra, o menino nasceu, o menino morreu, eu fui lá e chorei no pé do profeta, ressuscitou. O rei: uau! Só tem um detalhe, rei. Talvez ela não falou com essas palavras, né? Ela poderia dizer assim: por sua culpa, Israel está pagando um preço de seca, eu tive que ir embora. Passei 7 anos fora, agora eu voltei, tomaram minhas terras. Disseram que o governo agora tomou, é tudo seu de volta, rei. Eu preciso das minhas terras para sobreviver. Ele chama um oficial e diz assim: faz um decreto aí. Manda restituir toda a terra dela e manda também restituir tudo o que foi colhido na terra durante esses 7 anos. Que bênção, meu irmão. A mulher agora ela é restituída. É a 5ª bênção. E tem a 6ª bênção para quem planta semente de honra. Quem planta semente de honra tem direito a receber dupla honra. Quem planta semente de honra tem direito a receber dupla honra. Essa mulher agora foi honrada 2 vezes. Primeiro, na devolução da terra dela. E depois o rei ainda manda dizer assim: se foi produzida alguma coisa na terra dela, o que deu na terra dela, o gado que pegaram na terra dela, pode somar o valor todinho e devolver para ela. Isso é restituição em dobro, isso é dupla honra. Agora aquela mulher ela é restituída em dobro. Por quê, querido? Enquanto Israel passou fome, a sunamita estava onde? Na terra dos filisteus, comendo muito bem, obrigado. Ela estava lá para cuidar da sua terra? Não. Ela estava lá para plantar, arar a sua terra? Não. Ela estava lá para tratar do seu gado? Não. Mas ela deixou semente de honra naquele lugar. Foi naquele lugar que ela plantou semente de honra. E quando ela voltou, ela teve direito à restituição da sua terra. E agora ela teve direito à restituição em dobro. Veja bem, olha o cuidado de Deus. Ela agora recebe tudo que foi produzido na terra dela, que eu tenho certeza que não foi pouco, porque era um lugar de honra, para ela recomeçar a vida, inclusive no ano do Shabat. Ela já começou no descanso. Ela volta para a terra dela no ano do descanso, e ela passa 1 ano descansando na terra, com todas as riquezas, voltando do palácio para a casa dela. Sabe por que isso? Semente de honra. Semente de honra. Quando a gente vê isso, querido, a gente precisa entender uma coisa. Deus tem propósitos tão nobres e elevados para as nossas vidas, que muitas vezes estão travados. Porque nós reconhecemos que Ele é Deus, nós reconhecemos que Ele é Senhor, nós reconhecemos que Ele é Salvador. Nós até chegamos na casa do Senhor, trazemos nossos dízimos, as nossas ofertas, reconhecendo que a provisão veio dEle. E enquanto você estiver no nível do reconhecimento, você vai ter o que você tem. Deus vai abençoar você com medida limitada. Mas no dia que você aprender a honrar a Deus de verdade, você vai ter muitas recompensas por causa de uma só semente chamada honra. E talvez a pergunta agora seja: pastor, e como é que eu honro Deus de verdade? Eu já falei. Honra só brota em um coração temente a Deus, e não busca os seus interesses. Onde o reino de Deus vem em primeiro lugar, que faz algo para Deus, não naquela situação: eu vou fazer isso para Deus me dar isso. Isso não é honra, isso é interesse. Não, eu só vou levar meu dízimo na igreja para o devorador não entrar na minha casa. Isso não é honra, isso é interesse. Eu vou fazer esse propósito aqui na igreja tal, porque sabe o que é? Se eu não fizer, ninguém faz, e não sei o que, se eu não fizer, Deus pode me punir. Isso não é honra, isso é interesse. Quando eu faço por honra, eu faço por agradecimento. Jesus, eu estou fazendo, não é para homem ver me aplaudir.
Eu estou fazendo, Senhor, não é para que as pessoas reconheçam o nível da unção que tem sobre mim. Eu estou fazendo, Senhor, porque eu entendo tanto que Tu me amou. Porque eu entendo que se o Senhor não tivesse me amado, talvez eu não tivesse mais vivo nessa terra. Eu estou fazendo, Senhor, porque por mais que eu faça, que eu corra, não dá, Senhor, nem palavra eu tenho para expressar o que o Senhor já me protegeu e me guardou. Senhor, eu quero fazer algo por você, não pelo que o Senhor vai fazer, mas pelo que o Senhor já fez. O Senhor me amou de tal maneira que morreu na cruz no meu lugar. O Senhor já me amou de tal maneira que tantas e quantas vezes Satanás fez armadilhas de morte contra a minha vida, mas o Senhor destruiu todas elas. Quantas e quantas vezes o inferno já cantava a minha derrota, mas o Senhor fechou a cova, fechou a boca do inimigo. E tem celebrações, bênçãos que o Senhor fez na minha vida que até hoje eu ainda nem percebi. E Senhor, eu quero te agradecer até por aquilo que eu não percebi, mas que o Senhor já fez por mim. Isso é honra. É você todo dia chegar diante do Senhor, se derramar diante dEle e ter uma palavra de gratidão na sua boca, antes de uma palavra de pedido. Não chegar a Deus apenas para pedir, mas chegar em primeiro lugar para agradecer, se disponibilizar, estar disposto a ouvir a voz do Senhor, aceitar os desafios que Deus tem para você. Querido, por mais louco que seja o desafio de Deus para a sua vida, querido, aceite, porque Deus sabe como Ele te criou, e Ele sabe todo o potencial que Ele colocou dentro de você, que eu e você ainda não sabemos. Sabe por que Deus nos dá desafios? Porque o potencial já está dentro de você. Mas aí nós ficamos, será que vai dar certo? Não vai dar certo? Faço, não faço? Nós não ouvimos Deus, porque não plantamos semente de honra. Mas no dia que você plantar semente de honra, que vier um grande desafio, Deus vai falar com você assim, vai que é tua. Parte para cima. Coloca a mão. Coloca o pé que eu coloco o chão. Quando nós plantarmos semente de honra, com Deus, com pessoas na terra, a sua semente vai produzir frutos e mais frutos. A história dessa mulher acaba aqui na Bíblia, mas eu tenho certeza, pela fé que há no meu coração, que as recompensas dessa mulher não pararam aí. A Bíblia pode não ter narrado outro, mas não parou nessas 6. Com certeza, eu te garanto que não pararam nessas 6 recompensas. Essa mulher deveria ter tido muitas e outras recompensas. A Bíblia não fala, mas já pensou a alegria dessa mulher, se ela chegou a ser avó? Aquela estéril que não podia ter filho, agora colocar um neto no colo. Não é muita recompensa de Deus? Quantas e outras situações. Essa mulher agora, querida, ela tinha proteção dada pelo rei, dizendo na terra dela ninguém toca. Ia ficar para a sua descendência. Estava garantido o futuro da sua descendência. Está aí mais uma recompensa. O futuro da descendência dela estava garantido por uma semente de honra que ela plantou lá atrás. Hoje eu quero desafiar você, querido, a sair dessa mentalidade do inferno, de não honrar pessoas, por achar que eu não vou honrar ninguém, porque ninguém me honra. Plante primeiro a sua semente de honra. Valorize. E honra, quando nós fazemos, querido, tem 3 níveis que nós precisamos honrar. As pessoas que estão acima de nós, são superiores a nós. Nós precisamos honrar aquelas que estão no mesmo nível que nós. E precisamos honrar aquelas que estão inferiores a nós. Porque honrar quem está num patamar acima de você, querido, na maioria das vezes é interesse. É interesse. Chamar o governador para ir comer na sua casa é bonitinho demais. Por que você não faz uma mesa farta e chama o seu funcionário para comer lá? Alguém que serve você. Porque isso é honra também. Isso é honra. Nós precisamos, querido, não adianta nós chegarmos nessa hipocrisia, não, porque eu honro a Deus, não sei o que mais, e não honro ninguém na terra. Você precisa honrar as autoridades que estão acima de você, seja sociais, eclesiásticas, políticas, precisa honrá-las. Precisa honrar aqueles que estão no mesmo nível que você.
Isso é tão sério que a Bíblia diz que quando o marido não honra sua mulher, sua oração nem sobe no céu. Por quê? Porque ela é sua adjuntora, está igual a você, está do seu lado, precisa ser honrada. Porque é o vaso mais frágil, diz a palavra de Deus. Quando você não honra alguém que está abaixo de você, que você olha com desprezo, com desdém, a Bíblia diz que você pode estar desonrando anjos que Deus mandou na terra. Já leu isso na Bíblia? A Bíblia diz que vai aparecer anjo batendo na sua porta pedindo comida. E quando chegar lá no dia do juízo final, o Senhor vai dizer o quê? Eu mandei lá na sua porta anjo, e você não pôde dar nem comida, por isso não vos conheço. Porque honra independe de posição, independe de cargo. Honra só depende de um coração temente a Deus. Para plantar semente de honra, você não precisa olhar quem está do outro lado, você precisa olhar o seu coração. Você não precisa olhar que benefício vai ter com aquela postura, mas o que já tem dentro do seu coração. E hoje a minha oração é liberar sobre a sua vida o que Deus essa semana ministrou, que há muitas coisas, muita coisa que Ele precisa liberar do céu. Mas Ele está procurando corações que tenham uma semente de honra. Durante toda a semana o Senhor ministrando isso, e ontem à noite, antes de dormir, eu gosto de assistir muito aqueles programas sobre aeroporto. Tem alguns canais que prendem o pessoal, que vai usando droga, aquele negócio todo. E ontem, por incrível que pareça, sobre o aeroporto aqui de São Paulo, estava passando lá só sobre a parte de alfândegas. Produtos que entram, que emitem uma nota, e o importador tenta dar balão na receita e tal, apreende. E depois eles levam tudo para um galpão, para vender, para fazer leilão, aquele negócio todo. E aí, quando chegou lá, o camarada falando, dizendo assim, olha, todo mês aqui entra muito, por ano, são mais de 2 bilhões em mercadoria que entra aqui, perdidas, abandonadas, confiscadas. E a gente precisa fazer leilão, precisa limpar, e tem vezes que a gente não tem nem o que fazer, a gente doa para a instituição, alguns a gente até incinera, toca fogo. E quando está falando tudo aquilo, o Senhor falou assim, o céu está igualzinho. Eu estou com tanta bênção para liberar, mas eu não estou achando depósitos que tenham honra. A minha oração naquela hora, virei para o lado, até a Josi disse assim, já está dormindo? Eu estava falando para o Senhor, Senhor, que nós da tua igreja possamos entender essa palavra e começar a ter um coração que honra. Repito, o que eu já falei lá no começo, o maior beneficiário da honra não é quem recebe, mas quem tem um coração pronto para honrar. Não deixe, querido, que o inferno roube isso de você. Se nós olharmos para o contexto que eu estou falando com você, em toda essa história que eu contei para você, quem recebeu as recompensas da honra? O profeta que foi honrado ou a sunamita que honrou? Quem? A sunamita. Porque a recompensa do céu não é para quem é honrado. A recompensa do céu é para quem honra. É para quem planta a semente de honra. Então não deixe, querido, que o inferno roube isso do seu coração, colocando barreira na sua mente. Mas honre aqueles que estão revestidos de autoridade acima de você. Honre aqueles que estão no mesmo nível que você. Honre aqueles, querido, que estão numa condição, seja econômica, seja hierárquica, inferior a você. Honre, porque o maior beneficiado da honra é você. Hoje eu encerro essa palavra dizendo para você, se você tem uma semente para plantar todo dia, essa semente chama-se honra. Porque outras sementes você vai plantar e vai depender de reforçar e continuar plantando para ter colheita. E não está errado, isso é uma lei bíblica. Tudo que o homem planta, ele colhe. Mas seja inteligente. Cutuca do lado, alguém diz assim, Deus te salvou para ser inteligente. Vai lá. Foi, querido, Deus nos chamou para ser inteligente.
Não é à toa que ele prometeu que quando nós aceitávamos ele, nós teríamos a mente de Cristo. E eu pergunto, a mente de Cristo era burra? Pelo menos 3 sabem que não era. Se temos a mente de Cristo, querido, é para ser inteligente. E uma mente se torna inteligente quando ela começa a ter informações privilegiadas. Uma das recompensas da honra é você ter informação privilegiada do céu para você. Antes das coisas acontecerem na terra, Deus avisa. Porque a Bíblia diz que Deus não faz nada na terra sem antes avisar os seus servos, os profetas. Quem planta a semente de honra. Honra é uma das poucas sementes que uma só semente produz várias colheitas. Fique em pé, eu quero orar com você. Que semente de honra você tem plantado diante do Senhor? Que semente de honra você tem plantado diante dos céus? Que semente de honra você tem plantado na sua casa? Porque honra é algo tão interessante que Deus cobra desde a criança. A gente nasce, Deus já dizendo para nós, honra o teu pai e a tua mãe. Depois ele vai dizendo, honra as autoridades. Honra o teu professor, o diretor da escola. Tem que honrar toda essa galera. Ah, pastor, mas hoje... Pois é. Depois que as nossas universidades virou lugar de desonra e de baderna, a educação do Brasil é uma das piores do mundo. Você sabia que o nível da educação no Brasil universitária é pior do que de Botsuana na África? Porque é um campo de desonra. É um campo de desonra. Enquanto que em Botsuana, na África, quando um professor entra numa sala universitária, todos os alunos ficam em pé, inclinam a cabeça, até ele mandar sentar e levantar a cabeça. Por isso é um país atrasado da África. A educação é melhor do que a nossa. Aqui o indivíduo vai lá para bater de frente com o professor e fuma maconha dentro da sala de aula. Mas eu e você, como igreja do Senhor, nós podemos mudar esse quadro. Deus quer mudar a tua história, meu irmão. E hoje Ele está dizendo, plante uma semente de honra e tenha várias colheitas. Hoje, como profeta, eu quero liberar sobre a sua vida, meu irmão. Aquilo que está travado na sua vida, áreas da sua vida que parece que a coisa não vai. Ah, pastor, eu tenho até caminhado, Deus já tem me abençoado tanto, mas tem coisas que parece que só chega em cima da hora, pastor. Não tem uma folga, todo tempo o negócio está pegado. Ah, o reconhecimento tem até abençoado você. Talvez o reconhecimento tenha te dado até riqueza, mas não tem dado prosperidade. Porque prosperidade vai além da riqueza. Prosperidade é você ser suprido nas diversas áreas de necessidade da sua vida. Financeira, emocional, intelectual. Isso é prosperidade. Saúde, todas as áreas da sua vida. Deus vai derramando porções e mais porções, rios, e vai se transformando em rios de vida. Isso é prosperidade. Reconhecimento pode trazer até riqueza, mas só honra traz prosperidade. Só a honra faz o Senhor resgatar aqueles sonhos lá dentro da tua alma. Só a honra faz o Senhor ir lá no profundo da tua alma, curar as feridas e arrancar as raízes de amargura. É só a honra que faz você, querido, ser levantado, como diz a palavra de Deus, levantado do pó, até do esterco, e colocado na mesa para sentar-se com príncipes. É só através da honra, querido, que o milagre da ressurreição se estabelece, dos teus propósitos, projetos e sonhos. É através da honra que tudo aquilo que foi perdido, que foi roubado, o Senhor vai restituir na sua vida. É através da honra, querido, que você terá um porto seguro no dia da angústia e no dia da aflição. É só através da honra, querido, que o Senhor vai fazer infinitamente mais, além do que você semeou, e vai proporcionar dupla honra para a sua vida. Agora, todas essas recompensas vêm por uma semente chamada honra. Mas eu preciso te dizer que o oposto também é verdadeiro. A desonra é uma semente que traz muitas colheitas. E a pior de todas, lá no final,
é a perda da salvação, é a perda da vida eterna. Mas hoje, igreja, Deus nos ama tanto que está dizendo: lance uma semente e eu te darei muitas colheitas. Muitas colheitas. Eu vou fazer uma oração, e essa oração eu só vou pedir uma coisa a Deus: que Ele nos dê um coração puro, que aprenda a honrar. Que nos dê um coração sincero, que ao fazer algo para alguém, não olhe em primeiro lugar o interesse, mas olhe em dar valor, valorizar, apreciar, colocar peso de valor, e o Senhor responderá dos altos céus. A sunamita, ela plantou uma semente de honra na vida do profeta, mas quem tirou a esterilidade dela não foi o profeta, foi Deus. Quem tirou a amargura no dia mal do coração dela não foi o profeta, foi Deus. Quem restituiu a vida do filho dela não foi o profeta, ele só foi o canal, foi Deus. Quem restituiu as terras daquela mulher não foi tão somente o rei, porque o rei nem temente a Deus era. Foi Deus, através do testemunho daquilo que ela já tinha recebido de Deus. E ela teve direito à dupla honra, porque é uma promessa da palavra de Deus. Querido, lance semente de honra, independente que seja. Se merece ou não merece, lance semente de honra. E uma coisa é certa: o Senhor dos altos céus vai te dar as muitas colheitas e as devidas recompensas. Pai, essa noite na tua presença nós te pedimos uma coisa: dá-nos um coração, Senhor, temente a ti. Dá-nos, Senhor, um coração que saiba honrar. Dá-nos um coração, Senhor, que aquilo que fizermos pelo teu reino não seja por interesses, Senhor, secundários, mas em primeiro lugar em gratidão e para a glorificação do teu nome, para fazer o teu nome conhecido. Dá-nos um coração, Senhor, que aquilo que fizermos, Senhor, em respeito às autoridades, não busque interesse, mas que busque cumprir a tua palavra, que é a verdade. Dá-nos um coração, Senhor, para que possamos ajudar aqueles que estão semelhantes a nós, sem deixar dívida, sem cobrá-los amanhã, sem deixar dívida na sua alma, Senhor, sem ter, Senhor, o que cobrar deles amanhã, mas um coração voluntário em fazer, sabendo que a devida recompensa vem do céu. Dá-nos um coração, Senhor, para sabermos honrarmos aqueles que hoje estão numa posição, seja social, econômica, Deus, inferior a nossa. Ajuda-nos a honrá-los também, porque o Senhor pode amanhã levantar essas pessoas e possamos, Senhor, ter essa semente de honra vindo com a recompensa do céu. Que hoje, Senhor, tu venha cumprir a tua palavra, que o Senhor está desejoso em tirar corações de pedra e trazer um coração de carne, coração que seja temente ao Senhor, temente à tua palavra. Coração, Senhor, que não viva pelos conceitos, até democráticos do mundo, fazendo suas próprias escolhas, mas seguindo a tua palavra, que é a verdade. E eu profetizo sobre o teu povo, que aquele, Senhor, que hoje entender essa palavra e colocar em prática, de ter um coração que honra, meu Pai, que tudo que está retido no céu, que aquilo, Senhor, que muita gente está perdendo por aí, Deus, já alcance, repouse sobre a vida dos teus filhos, que tenha um coração, Senhor, disposto a honrar, que, Senhor, para cada semente que lance, cumpra a tua palavra, que venha 30, 60 e 100 vezes mais, pois essa é a promessa da tua palavra para as nossas vidas, que os corações, Senhor, honrosos, recebam as recompensas, além das suas semeaduras, porque a honra traz, Senhor, direito de colher até aquilo que nós não plantamos, até aquilo, Senhor, que negligenciamos muitas vezes, como aquela mulher que durante 7 anos ela não plantou, mas teve direito a colher, por causa da sua semente de honra. Assim seja sobre o coração daquele, Senhor, que hoje toma essa decisão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aproveite esse tempo e fale com o Senhor, adore a Ele, expresse a Ele
a sua gratidão, o seu louvor. Se necessário for, pedir perdão a Ele, por ter buscado Ele só por interesse e não por honra. Faça isso agora, porque Deus quer liberar algo soberano sobre a tua vida neste lugar. Que as recompensas do céu venham sobre você, a sua casa e a sua descendência, em nome de Jesus. Aleluias!